E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História, e na aula de hoje o nosso objetivo é revisar, comentar, analisar algumas atividades sobre essas duas importantes civilizações aqui que já estudamos, não é mesmo? Os persas e os fenícios. Essas atividades vocês já fizeram e o meu objetivo na aula de hoje é comentar com vocês, analisar as respostas corretas, as respostas erradas, não é? Então, isso serve como uma revisão desses importantes conteúdos que nós já estudamos, tá certo? Acompanha comigo, vamos lá, vamos então corrigir essas 5 questões aqui da nossa lista de atividades, beleza? Sobre persas e fenícios. Vamos lá, primeira questão aí, acompanha comigo. A questão diz o seguinte: no século 8 a.C., os fenícios protagonizaram uma imensa movimentação no mar Mediterrâneo, ao lançarem seus navios para o alto mar, implementando uma rede de comercialização de ferro, vinho, azeite, ouro, cerâmica, escravos, né? Os fenícios também são os responsáveis pela criação daí tem literatura, escrita alfabética, roda e matemática. Pessoal, nós comentamos isso várias vezes enquanto estudávamos ali os fenícios, né? Os fenícios, povo ali da região do Oriente Médio, ao norte dos hebreus, ao norte de Israel. Os fenícios, eles são lembrados, e eu pedi para bati nessa tecla várias vezes, né? Pedi para vocês anotarem, para não esquecerem que os fenícios, eles são lembrados principalmente por duas grandes contribuições que eles deram ao mundo, né? E à história. Primeiro, eles foram os pais do comércio marítimo, tá certo? Então, o comércio marítimo é o que está falando aqui no enunciado da questão, né? Eles foram os primeiros a fazer o comércio no mar, no oceano, né? Ali no mar Mediterrâneo. E a outra coisa pela qual eles são muito lembrados também é que eles foram os criadores do alfabeto. O primeiro alfabeto do mundo, não a escrita, né? Mas a escrita alfabética. Então, a primeira escrita alfabética do mundo foi criada pelos fenícios, né? Um alfabeto de 22 letras, 22 consoantes, e os alfabetos que vieram depois foram todos, direta ou indiretamente, inspirados, influenciados no alfabeto dos fenícios. Então, os fenícios, eles conseguiram simplificar a prática da escrita, que era uma prática antes muito complexa nos povos que a desenvolveram, e aí a gente pode citar os mesopotâmicos, lá os sumérios, né, com a escrita cuneiforme, podemos citar a escrita egípcia, podemos citar a escrita chinesa e outros tipos de escrita que eram muito complexos, porque você tinha vários símbolos, desenhos, né, milhares, então era muito difícil. Os fenícios, eles conseguiram simplificar o ato de escrever em 22 letras, né? 22 sinais consonantais, né? De consoantes. Então, a resposta correta aqui, só pode ser, portanto, a letra B, escrita alfabética. Tranquila, questão fácil, né? Letra B, passamos para a próxima, né? Próxima questão, aí tem um texto aqui, né? O texto diz o seguinte: as extensas florestas de cedro na região serviram como fonte de matéria-prima para a construção de navios, o que fez os fenícios se tornarem especialistas na construção naval. O comércio marítimo possibilitou ainda a colonização de vários locais no mar Mediterrâneo. A organização da civilização fenícia em cidades autônomas e independentes foi uma característica que a distinguiu dos demais povos da região, que formaram grandes impérios. Então aqui está falando que os fenícios, está explicando um pouquinho da importância do cedro. Lembra dessa árvore? Eu até falei para vocês, mostrei a foto da bandeira do Líbano, né? O cedro, importantíssimo para os fenícios, porque eles construíram navios, como está falando aqui. E ele está falando também que a organização dos fenícios eram de cidades-estados, né? Cidades independentes. E a pergunta é, uma das principais cidades fundadas pelos fenícios foi... Aí nós temos as opções, né? Jericó, Antioquia, Tiro e Xi'an.
Pessoal, eu citei as principais cidades-estado dos fenícios, né? Nós estudamos elas. Você vai se lembrar, então, que só pode ser aqui a letra C, Tiro, né? Então, Tiro era uma das principais cidades fenícias. Nós até falamos que a cidade de Tiro aparece diversas vezes na Bíblia, né? Porque os hebreus tiveram relações comerciais com os povos fenícios, principalmente ali da cidade de Tiro. Então, por exemplo, quando Salomão, o rei Salomão, foi construir o templo lá em Jerusalém, ele utilizou a madeira dos fenícios e ele cita, né, a relação de Salomão com a cidade de Tiro. Então só pode ser aí a letra C, Tiro, questão fácil, tranquila também, né? Nada que nós não tenhamos comentado. Então você, tenho certeza que acertou essa aí fácil, fácil, fácil. Tá joia? Então tá bom, já respondemos duas, vamos adiante. Próxima questão aqui. Atente, fique atento ao seguinte enunciado. Olha o que está dizendo aí o enunciado. Olha o texto. Dividido em várias satrapias ou satrápias, né, controladas pelo sátrapa, um representante do imperador, esperava-se assim um maior controle das vastas áreas do império, a adoção de uma moeda comum, assim como o sistema próprio de pesos e medidas deveria uniformizar o comércio na região, apoiado por uma vasta malha de estradas que conectavam as principais cidades. De que está falando aqui? De qual império que o enunciado, que o texto está se referindo, gente? Império Macedônico, Império Romano, Império de Han ou Império Persa? Claro que só pode ser o Império Persa. Você vai se lembrar dessa noção dos sátrapas. Qual o imperador persa que fundou essas satrapias, os sátrapas? Dário, né? Então Dário, ele não só fundou, dividiu o seu império em satrapias, né, para poder facilitar a administração, como também unificou a moeda. Nós falamos sobre isso na explicação do conteúdo, né? A moeda que foi criada por Dário era o dárico. Nós até respondemos uma atividade sobre isso, né? Então essa questão é muito fácil, até mesmo por eliminação, né? Você já consegue aqui obter a resposta correta, que é a letra D, tá bom? Letra D de dado. Império Persa se refere aí especificamente ao imperador Dário, né? Dário I, que dominou territórios na Ásia, África, Europa. Tranquilo, questão super fácil, até aqui somente questões super fáceis, né? Então tá bom, já respondemos 3. Vamos para a próxima, né? Essa outra que fala do alfabeto fenício, aquilo que nós já comentamos agora há pouco. O alfabeto fenício possuía 22 letras, apenas consoantes, e era, portanto, mais simplificado do que a escrita cuneiforme e a hieroglífica do Egito, né? E cuneiforme lá dos sumérios. Serviu de base para o alfabeto grego, o qual deu origem ao alfabeto latino, que por sua vez gerou o alfabeto atualmente usado no Brasil. É o que eu falei. Os alfabetos que vieram depois dos fenícios foram todos, direta ou indiretamente, influenciados por ele. O que levou os fenícios a criar um alfabeto foi justamente a necessidade de controlar o quê? O que eles precisavam controlar? Qual era a principal atividade econômica dos fenícios? Era o comércio? Era a indústria? Era a agricultura? Era a pecuária? Gente, a alternativa correta é a letra A. O comércio. A principal atividade econômica dos fenícios era o comércio. O comércio marítimo. Então você vai se lembrar naquele mapinha que a gente viu, né? Que os fenícios eles fundaram ao longo do mar Mediterrâneo várias colônias, várias feitorias, né? Vários entrepostos comerciais onde os produtos eram espalhados. Então só pode ser aqui a letra A. Era o comércio marítimo que era bastante utilizado ali, e precisava ser controlado com facilidade, com agilidade. Por isso que o alfabeto vai servir para controlar o comércio, porque precisava agilidade para controlar o comércio, né? Era tudo mais rápido, mais veloz. Então só pode ser aí a letra A. Questão super fácil também, né? Sem nenhuma pegadinha, sem nenhuma complicação, né? Tá tudo certo, letra A. Então vamos para próxima e última questão aqui da nossa lista. Dentre os povos da Antiguidade Oriental, um se destacou como de exímios. A palavra exímio quer dizer
excelente, né? Alguém que pratica com excelência determinada função. Então, dentre os povos da Antiguidade Oriental, um povo se destacou como de exímios navegadores, de excelentes navegadores e também excelentes comerciantes. Navegadores, comerciantes, nós estamos falando dos fenícios de novo, cuja principal contribuição legada, deixada às civilizações posteriores, às civilizações que vieram depois deles, foi a... Gente, muito fácil essa também, né? Alfabeto fonético. Fácil. O alfabeto foi a maior contribuição deixada aí para os fenícios para nós. Já imaginou como seria a nossa vida se a gente escrevesse igual escreviam os egípcios ou os mesopotâmicos, com aqueles milhares de símbolos, né? Então, por isso que lá no Egito, na Mesopotâmia, tinha o cargo dos escribas, porque a escrita era tão difícil que quase ninguém dominava. Hoje em dia não, a maioria da população lê e escreve. Lamentavelmente nós ainda temos índices de analfabetismo, né? Pessoas que não são alfabetizadas, mas a maioria da sociedade sabe ler e escrever, quer dizer, é um princípio básico dos estudos, né? Faz parte do nosso cotidiano. Então nós devemos talvez isso aos fenícios, porque eles foram os primeiros, talvez não, nós devemos isso aos fenícios, porque eles foram os primeiros povos do mundo a simplificarem o ato de escrever. Tá bom? Então só pode ser a letra A. A letra B fala de uma organização estatal, ou seja, de uma organização do governo, do Estado, centralizada. Isso aqui está errado, né? Porque a organização do Estado dos fenícios, como nós vimos agora há pouco, era descentralizada. Eles se estruturavam em torno das cidades-estados. Cidades independentes, autônomas. Não pode ser a letra B. A letra C fala de religião monoteísta. Você vai se lembrar que monoteísmo quer dizer adorar a apenas um Deus. Isso não é verdade. Porque os fenícios, eles não eram monoteístas, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, né? Os chamados Baal, né? Vários tipos de Baal, que eram os deuses que eles tinham. Nós falamos disso na explicação, né? E por fim fala de uma organização política democrática, né? A democracia nós não estudamos muito bem, nós vamos estudar no próximo capítulo, quando a gente estudar Grécia, né? Mas você já tem uma ideia que democracia significa um poder do povo para participar politicamente. Isso não era verdade. Entre os fenícios isso não era verdade, porque o poder era concentrado entre os líderes das cidades-estado. Então essa também é muito fácil. Nós, portanto, respondemos aqui 5 questões super fáceis, né? Super tranquilas, mas que fizeram a gente relembrar aí alguns princípios importantes acerca dos persas e dos fenícios, né? Então respondemos aí questões ligadas ao cotidiano, à estrutura política, econômica, social, né? Cultural destes dois povos importantes aí do mundo antigo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha acertado tudo, porque são questões fáceis. E é isso aí, tá bom, pessoal? Foi bom estar aqui com vocês, prazer em encontrá-los. Nos vemos das próximas vezes nos nossos próximos encontros, tá joia? Tchau, tchau. Um abraço para vocês e bons estudos.